Fala pessoal, Gláucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal e a partir de hoje eu vou começar uma linha aqui de estudo com vocês em cima, ou como base, o livro do Robert Gilmore, que é Alice no País do Quanto. Então qual que é a ideia aqui? A minha ideia é em cada vídeo a gente estudar um capítulo. E o que eu vou trazer junto, com esses capítulos, eu vou fazer de novo, traçar o paralelo, uma conversação, porque sim, é possível que essas linhas científicas se conversem, que é a mecânica quântica e a psicologia analítica. Então, dentro de cada capítulo do livro, Alice no País do Quanto, do Robert Gilmore, eu vou colocar aí uma conversa, traçar um paralelo com a psicologia analítica, para que possa agregar no nosso autoconhecimento. O que eu gostaria de reforçar aqui, pessoal, é o seguinte: por mais que essa seja mais uma maneira, uma contribuição para o nosso desenvolvimento pessoal e para a nossa jornada de autoconhecimento ou de individuação, como é chamado dentro da abordagem analítica, nunca, tá? Nenhum vídeo, nenhum livro, nenhuma postagem substitui, tá? A ajuda ou o apoio de um profissional. E à medida que você vai estudando, que você entra nesse processo de autoconhecimento, você vai percebendo que na hora certa, no lugar certo, as pessoas certas aparecem para você, tá? Então, se você precisa de um terapeuta, de um psiquiatra, de um médico, de um engenheiro, de um advogado, seja o que for, à medida que você vai se autodesenvolvendo, você vai perceber, principalmente com os conteúdos que a gente tem aqui, que as coisas vão se ajeitando aí nesse caminho, beleza? Outra coisa também, me veio essa ideia porque assim, aqui no meu canal eu tenho o audiobook, eu disponibilizei aqui para vocês o audiobook de Alice no País do Quanto, do Robert Gilmore, que eu falei. Muitas pessoas agradeceram por eu ter disponibilizado esse conteúdo, então o que você pode fazer? Deixo aqui uma sugestão. Vai nessa playlist, eu vou deixar também aqui no link da descrição desse vídeo, vai aparecer em algum canto aqui na tela também, para você poder ouvir esse audiobook. E aí o que você pode fazer? Você pode ouvir primeiro todo o audiobook, depois você vem aqui e estuda juntamente comigo cada um desses capítulos, ou você pode ir estudando em paralelo, escuta primeiro o capítulo 1, depois volta, vem aqui essa aula, esse vídeo do capítulo 1, vai para o capítulo 2, volta aqui capítulo 2, assim sucessivamente, até a gente terminar o livro, beleza? Então, como é de praxe, o pessoal brinca às vezes, vamos começar pelo começo. Então, o que acontece? Obviamente, se você não ouviu o audiobook, pode parecer um pouco como spoiler para você, mas eu acredito que, na verdade, vai mais te ajudar esses paralelos do que atrapalhar, tá bom? Então, o que acontece? A Alice, no primeiro capítulo, ela tá lá, ela tá entediada com a vida dela. Era um dia chuvoso, todos os amigos dela saíram, tinham atividades para fazer e a Alice já estava ali o dia todo. Ela já tinha lido livro, ela já tinha assistido programas na TV e ela estava meio, sabe aquele dia, ela tá de saco cheio. E ela tinha lido também, inclusive era um dos livros que estava no chão, que foi de Alice no País das Maravilhas. E aí a Alice pega e fala assim, nossa, caramba, bem que eu podia ter uma vida igual a da Alice do livro, porque ela encontra um monte de coisa, ela passa por aventuras, E de repente, a Alice tá olhando para a TV, ela tá assistindo a TV, inclusive tem um ministro lá dando um discurso, e de repente, a Alice começa a ver uns pontinhos brilhando assim, e ela percebe, ela sente até que ela fala, como se fosse um convite para ela ir para esse lugar. E daí ela pula, ela vai tentar pular, só que no que ela pula, ela tropeça no livro. O que acontece? A Alice entra pela TV, tá? É assim que começa o primeiro capítulo. Quando a Alice entra, ela vê que o negócio vai ficando grande, 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 e ela começa a ver vários pontinhos de luzes. Só que esses pontos eles estão flutuando, eles vibram muito. Ela olha assim, ela fala, caramba, eu não consigo ver nada, não estou conseguindo nem ver meu corpo direito, minhas mãos, meus pés. De repente,
ela sente que ela toca, né, numa superfície e que algo sólido bate nela. E aí ela para, no que ela para e ela olha, ela começa a ver vários pontinhos, né, pulando enlouquecidamente. Daí a Alice pega e fala assim, viu, olá, ela se apresenta, né, ela fala, eu me chamo Alice, quem é você, né, não consigo te enxergar direito. Daí esta coisa estranha que estava pulando se apresenta para a Aline, né, e esta coisa fala assim, Aline não, Alice, esta coisa fala assim, olá Alice, eu sou o Electron Spin pra cima. Dela, Electron Spin pra cima. Daí ele, sim. Daí ele convida ela para entrar num trem, né? Daí ele fala assim, olha, para você conhecer um pouquinho mais aqui, vamos para a estação que a gente vai pegar o trem de onda. Então aqui, percebam, é uma alegoria, tá? De Alice no País no Quanto com a perspectiva da mecânica quântica. E daí, Alice percebe que esse elétron ele fica pulando, ele vibra muito rapidamente, e daí tem outros elétrons ali, como ele se apresenta spin para cima, ele pega e fala para ela, fala assim, eu sou elétron spin para cima, e aquela minha amiga é o elétron spin para baixo, embora a gente se pareça igual, eu sou para cima e ela é para baixo. A Alice olha, ela realmente fala, nossa, vocês, né, realmente são parecidos, e a diferença entre eles como é uma alegoria, né, como se fosse, parece que é uma pontinha de guarda-chuva, sabe? Um guarda-chuva tá spin para cima, outro guarda-chuva tá spin para baixo. Daí a Alice pega e fala assim, viu, tem como vocês pararem de pular um pouco, porque eu não tô conseguindo ver vocês direito, tá muito ruim. Daí ele pega e fala assim, olha Alice, provavelmente eu não consigo, porque eu não vou conseguir, porque faz parte da minha natureza, eu não tenho espaço suficiente para isso. Daí, vai vendo, né? Se a sua cabeça tá confusa, a da Alice também tá. Então ela já começa a olhar lá, acha tudo isso muito esquisito. Aí quando ele fala, né, que eles vão pegar esse trem da onda, que eles vão entrar no vagão, ele pega e fala assim, o vagão, eles estão muito cheios, a gente tem que esperar o próximo. Daí a Alice pega e fala assim, mas não tá cheio, só tem 2 de vocês, que no caso são elétrons, dentro desse vagão, vamos entrar. Daí ele pegou e falou assim, desculpa, não dá, só pode 2 elétrons por vagão. Então aqui já está sendo introduzido o princípio de exclusão de Pauli. Não se preocupa que conforme a gente for decorrendo aqui os capítulos, você já vai entender esse conceito melhor. Aí a Alice fala, nossa, princípio de exclusão de Pauli, né? Que é isso? Aí beleza, aí passa um outro vagão, ela pega e fala, lá, agora a gente pode ir, só tem um elétron aí dentro. Ele pega assim e fala assim pra ela, você tá louca? Esse daí eu não posso entrar, ele é spin pra cima que nem eu. Daí a Alice olha, né, e fala, ele pegou e falou assim, o elétron fala pra ela, eu não posso fazer isso. Vai contra os meus princípios. E aí, por fim, passa, né, um vagão, esse vagão tá vazio. E aí, como se fosse uma estação de metrô mesmo, né, abre lá as portas e entra. Aí entra a Alice e os 2 elétrons, né, que no caso era ele e a companheira dele, né, a amiga dele, que é o elétron spin pra cima e o elétron spin pra baixo, eles entram. E aí ele até explica pra Alice, fala, ó, pra você tem espaço suficiente, fica tranquilo. Aí beleza, eles viajam, e aí o trem, né, discorre, beleza, e aí chega um momento que eles têm que descer, e aí ele fala, avisa a Alice, não, vamos descer. No que eles descem, a Alice percebe que ele vai para uma direção totalmente oposta, né. A Alice para e observa, continua vendo, né, os pontinhos ali flutuando, tudo pulando, né, muito rapidamente. Aí a Alice pega e fala assim, caramba, eu tenho a sensação que essa viagem foi muito rápida. E o elétron tinha falado para ela que eles iam fazer uma viagem que seria muito rápida. Então vocês já estão percebendo que está introduzindo aqui a questão do que? De tempo e velocidade da luz. Também não se preocupa que isso vai desenrolando mais para frente. Daí o elétron vem e fala assim, vamos Alice, agora a gente tem que seguir por ali. Daí ela pega e fala assim, peraí, certamente você não é o mesmo elétron que está falando comigo. E agora eu tô me sentindo realmente perdida aqui, porque a única pessoa que começou a conversar comigo, eu vi que a gente desceu do vagão e ele foi para lá rapidamente. Daí esse elétron pega e fala assim, não, certamente eu sou ele e ele é eu. Alice pega e fala assim, não, você não pode ser ele não pode ser você. E aí os elétrons vão ali, né, se acumulando, todos pulando, e daí eles começam, todo mundo gritar, sim, eu sou ele sou eu, eu sou ele sou eu. E a Alice começa a olhar aquilo e ela fala, cara, que doideira, e a cabeça dela vai ficando maluca, ao ponto dela pegar e fazer assim, tipo assim, não tô mais aguentando, que doideira, que é isso, que mundo é esse, que tá acontecendo? Daí, a hora que ela faz isso, né, que passa um pouco,
ela continua andando, ela fala, ah, que bacana, né? A única pessoa que eu tava aqui conversando e que eu tinha alguma esperança em aprender alguma coisa sumiu. Aí ela começa a andar, né? Conforme ela tá andando, ela vê um pessoal trabalhando. E aí ela pega, e esse pessoal que tá trabalhando, o que eles estão fazendo? Eles estão empilhando lá vários tijolos, né? Pá, 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 pá. Daí ela pega e fala assim, ah, graças a Deus, finalmente alguém aqui que tem um comportamento coerente. Aí a Alice vê lá eles, pá, empilhando, empilhando, e ela vê que tem, na cabeça dela, eles são operários e provavelmente eles vão construir alguma coisa. Daí ela vê que tem um operário que tá lá meio de canto, não tá fazendo nada, tá só observando. Aí ela vê que vem um outro grupo, eles vêm como se fosse, sabe esses tapetão enrolado? Só que era como se fosse a arquitetura de algo, de uma construção que eles tinham que fazer. E daí esses trabalhadores, né, esses operários, eles desenrolam isso no chão. E a Alice consegue ver que é realmente um desenho ali. Ela falou, ah, que bacana, eles vão construir alguma coisa a partir desse desenho. E daí, o que tava bom, né, que a Alice achou que era um comportamento normal, eles começaram a jogar os tijolos, né, em cima aí desse tapete, né, desse desenho, que era gigantesco. E esse tapete basicamente ocupou todos os espaços, ou o espaço lá deles. Daí ela olhou e viu que tinha o outro lá parado observando. Ela falou assim, ah, esse daí com certeza é um mestre de obra, então vou chegar e perguntar pra ele que raios que eles estão fazendo, né? Aí a Alice chegou lá e falou assim, viu, desculpa a pergunta, né, mas eu entrei aqui e eu tô meio perdida, o que tá acontecendo? Como que vocês vão conseguir construir algo desse jeito, jogando tijolo assim de qualquer jeito? O mestre olhou pra ela, né, que pra ela seria um mestre de obra, e falou assim, não, fica tranquila que esses tijolos eles vão se distribuir de acordo com a probabilidade deles. Daí a Alice falou assim, como assim? É impossível construir alguma coisa desse jeito. Daí ele olhou para ela, deu um sorrisinho, e aí passou-se um tempo, né, que eles estavam lá jogando o tijolo. A Alice começou a observar que cada tijolo realmente estava ficando no seu devido lugar e que aquilo estava dando uma forma de acordo com o desenho que estava lá nesse tapete, tá? Lembrando que é uma alegoria, tá? Aí a Alice pega e fala assim, não é possível, o que é isso, o que está acontecendo? Aí ele pega e fala assim para ela, olha, aqui no mundo quântico acontece algumas coisas e a melhor forma de você poder entender isso daí é você indo para a academia de mecânica quântica. Aí ela fala, beleza, mas como que eu posso achar isso, por onde que eu vou? Aí ele indica para ela para onde ela tem que ir. E aí conforme ela estava indo, ela vê que tem do outro lado da calçada tem um lugar gigantesco, né, bem, como fala, bem desenhado, bem arquitetado, e tá escrito Banco Heisenberg, né? Daí ela pega e fala assim, caramba, chamou a atenção dela, né? Daí uma outra pessoa pega e fala para ela, olha, antes de você ir para academia, né, para o Instituto de Mecânica Quântica, é bom você entrar aí para você aprender alguns princípios. E aí, beleza. Né? Aí o segundo capítulo vai tratar da Alice entrando no banco Heisenberg, que a gente vai deixar para falar depois. Uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui nesse capítulo, mas é extremamente importante, eu vou falar agora também, quando a Alice sai da estação, né, que ela começa a andar, ela se depara com uma coisa muito estranha também. Assim como tudo lá, né, tava pulando, ela vê algo que ela não consegue definir muito bem, mas ela acredita, né, que parece ser um coelho. E ela vê que esse coelho ele sai correndo, pá, bate na porta e volta. Que ele sai correndo, pá, bate na porta e volta. Só que quando isso acontece, várias imagens dele, quando ele vai sair correndo em direção da porta, várias imagens dele se espalham, né? E aí ela não consegue captar todas ao mesmo tempo. Só que ela vê que ele tá fazendo isso insistentemente, ele olha às vezes no bolso e ele tá falando, eu preciso entrar, eu tô sem a chave. Daí ela pega e fala assim, ei, desculpa me intrometer, mas você não quer parar com isso não, porque dessa forma você vai acabar se machucando. Daí olha o princípio, né, que vai entrar aqui, né, o contexto que vai entrar, que é o tunelamento. Daí ele pega e fala assim pra ela, minha filha, eu tô com tanta pressa, a probabilidade de eu ultrapassar a porta ela é pequena, mas ela ainda existe, então eu vou tentar porque eu estou atrasado e eu realmente preciso entrar. E dali de novo ele sai correndo, as imagens dele, né? Vários deles se espalham, pau, ele volta. Dali se pensa, ela fala, cara, as pessoas aqui realmente são... Esse lugar é muito doido. Ela fala,
tipo, vou desistir disso aí, e sai caminhando, até antes dela chegar, foi a parte que eu falei do Banco Heisenberg. Só que daí, a hora que ela sai, ela escuta de novo ele batendo, ela faz assim com a cabeça. Só que daí gera aquela curiosidade nela, né? O que ela fez? Ela, quando ele vai de novo, ela olha para trás. No que ela olha para trás, misteriosamente, o que aconteceu? Ele conseguiu ultrapassar a porta. E daí ela olha surpresa para aquilo, daí ela escuta do outro lado, no caso agora do lado de dentro, ele soltando as correntes, ele abre a porta, acena para ela, que deu tudo certo, e ainda faz um comentário, né? Ele fala, ufa, mesmo as probabilidades sendo pequenas, eu consegui. E fecha a porta. E aí a Alice, percebam, ela tá totalmente confusa, ela não tá entendendo nada que tá acontecendo. Então é onde ela continua até que ela vai chegar no Banco Heisenberg, pediram para ela entrar no Banco Heisenberg. Ela se empolga que ela fala, bom, estão falando que agora aqui alguém vai me dar uma explicação, que bom, então eu vou receber aqui a explicação antes de eu continuar. E aí, a partir daqui, quando ela entra no Banco Heisenberg, vai ser o nosso segundo vídeo. Agora eu quero pegar esse primeiro capítulo, que a gente está falando sobre o tédio da Alice, e traçar alguns paralelos com a psicologia analítica, tá? Para isso eu vou olhar um pouquinho aqui para o lado, porque eu mapeei tudinho pra gente, para de repente eu não esquecer alguma coisa aqui com vocês, tá? Então, por exemplo, ó, quando a gente está falando do tédio, né, da Alice, como que a gente pode criar, né, esse diálogo, né, esse paralelo com a psicologia analítica? A busca pelo autoconhecimento, né? A busca por um sentido, ou até mesmo a busca pela transformação. E aqui nesse contexto eu posso até dar um exemplo meu mesmo, tá? Antes de eu entrar aqui nesse mergulho, no processo de autoconhecimento, e agora aqui na posição que eu tô, eu consigo olhar para trás e traçar um paralelo também em relação ao quê? As polaridades. A polaridade já se apresentava ali para mim. Por quê? Porque antes de eu entrar nesse processo, eu tinha dois sentimentos. Ao mesmo tempo que eu sentia que eu tinha tudo, ao mesmo tempo eu sentia que eu tinha nada. Então isso começou a gerar um vazio, digamos assim, que um vazio existencial em mim, sabe? Um tédio. E aí a partir disso eu fui mergulhar, né? Eu fui em busca de respostas, de autoconhecimento. Então esse primeiro evento, né, o tédio da Alice, ela estava lá sem fazer nada, já tinha assistido um monte de coisa, e eu trouxe esse exemplo meu para você. Mas à medida que você está me ouvindo aqui, tente traçar um paralelo aí da sua vida, né, para você conseguindo criar esse contexto também e essa autoanálise. Então, muito provavelmente você que está aqui no canal, que está vendo esse vídeo, né, desse tipo de assunto, provavelmente alguma coisa te trouxe, né, até aqui, te trouxe a entrar nesse universo na busca do autoconhecimento. Pode ter sido um tédio, pode ter sido uma angústia, pode ter sido um desespero, mas alguma coisa norteou você para isso. E foi a mesma coisa que aconteceu com a Alice, beleza? No outro ponto, quando a Alice ela entra no trem, né, o que acontece? A gente consegue traçar um outro paralelo aqui, né? Que a hora que ela entra na TV, o que acontece? Ela vê lá os elétrons loucamente pulando, né? Aqui a gente consegue também traçar um paralelo, que é o quê? Os pares de opostos dentro da dinâmica da nossa psique, né? Porém, como a nossa dinâmica também é complexa, perceba, a Alice, ela estava totalmente perdida, ela não estava entendendo nada desse negócio de elétron, spin para cima, spin para baixo, por que você não pode ter mais de 2 elétrons no trem, por que não pode ter 2 com spin para cima? Então, quando a gente traz esse diálogo, essa conversa pela psicologia analítica, a gente está falando dos pares opostos, porém complementares da dinâmica da nossa psique. Onde o Jung vai falar, por exemplo, quando a gente fala dos arquétipos, o que a gente está falando? Os arquétipos têm aspectos luz e sombra. A gente pode falar também da dinâmica da nossa psique. O que a gente tem? Consciente e inconsciente. Então percebam que tem os pares, assim como tinha lá com o elétron. Elétron spin para cima, elétron spin para baixo. Daí, um outro ponto que entra é quando o elétron vai falar para Alice, né? Tipo, ó, eu não posso entrar nesse vagão porque já tem um spin para cima, né? Que eu falei que ele vai entrar com o conceito do princípio da incerteza. A gente também pode traçar um diálogo, né, com a psicologia analítica, que são o quê? São os conteúdos do inconsciente.
O conteúdo do inconsciente, ele também é dinâmico, ele também está mudando e se alterando ao tempo todo. Então isso gera o quê? Gera uma complexidade, né? Às vezes uma falta de clareza quando a gente tem contato com isso, da gente poder entender, né, e começar a integrar esses conteúdos. A mesma coisa está acontecendo ali com a Alice, né? De novo, ela não está entendendo nada, é um grau de uma alta complexidade, ela não tem clareza daquilo que está acontecendo, beleza? Um outro ponto que traz aqui também, que a gente pode associar com a psicologia analítica, é a questão de ânima e ânimos. Lembra quando o elétron se apresentou para ela? Ele falou assim, olha, oi Alice, eu sou um elétron spin para cima e aquela minha amiga é o elétron spin para baixo. Ânima e ânimos, percebam? E novamente, só pode entrar no vagão um elétron spin para cima e um elétron spin para baixo. Esse é o conceito, de novo, perceba, a polaridade. Então a gente consegue traçar pela psicologia analítica ânima e ânimos, e a gente consegue também pegar um conceito, né, uma filosofia de vida de quê? Vou te dar 4 segundos para você responder. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se você acertou. Se acertou, coloca aí nos comentários. Yin e Yang. Percebem as polaridades aparecendo aqui? Por último, né, desse vídeo de agora, do capítulo 1, o que acontece? Ela é orientada a entrar lá no banco Heisenberg para ela poder entender essas dinâmicas aí da energia, esses elétrons aí pulando, um spin para cima, outro spin para baixo. O que a gente pode associar também, criar esse diálogo com a psicologia analítica? A integração desses opostos na dinâmica da nossa psique, né? Então, eu não posso ir só para esse oposto, né? Eu não posso ir só para esse outro oposto, para essa polaridade, né? Está distante. O que eu preciso fazer? Eu preciso integrar essas energias, essa dinâmica da minha psique, né? Essa polaridade, esses pares de opostos que, na verdade, eles se complementam. Tá? Então, acho que para esse vídeo dá pra gente fechar com esse capítulo aqui. E aí a gente deixa para estudar a partir do momento que ela entra no banco Heisenberg no próximo vídeo. Então, eu espero que de alguma maneira esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, eu também peço que você colabore aqui com o canal, que você curta, comente e compartilha. E também se inscreva aqui no canal. Toda vez que eu disponibilizar um novo vídeo, você vai receber notificação, e quando você interage aqui com o conteúdo, é uma forma também de você ajudar o canal e ajudar também que esse conteúdo chegue e se espalhe para mais pessoas, tá bom? Um beijo para você e até o nosso próximo vídeo.